As eleições 2020 estão próximas e para a gente conversar agora sobre este tema, sobre diversos itens do que pode e não pode, eu vou bater um papo com o advogado Reis Júnior, ele que é presidente da Comissão Eleitoral da OAB Campinas. Vamos lá. Doutor, o que pode e não pode de limites de gastos na campanha? A lei eleitoral ela impõe uma série de limites aos candidatos. São limites que passam desde o número de pessoas que podem ser contratadas como cabos eleitorais, divulgadores, entre outros, assim como limites de arrecadação de recursos e do emprego desses recursos nas despesas básicas de campanha. Então é sempre importante que as campanhas eleitorais tenham esses limites em mente para que não ultrapassem os valores permitidos e tenham problema nas prestações de contas. E aí, pode fazer arrecadação na internet? Pode. A lei eleitoral permite arrecadação na internet por meio das chamadas vaquinhas virtuais, além de outras formas de arrecadação que não necessariamente são na internet, mas que são feitas por meio de jantares e por meio das doações de pessoas físicas. Ainda falando sobre a campanha, e a propaganda pode patrocinar posts na internet? Pode, o impulsionamento ele é permitido, porém apenas e tão somente o próprio candidato é quem pode fazer impulsionamento das suas propagandas eleitorais. O eleitor não pode impulsionar a propaganda eleitoral de algum partido, de algum político, de algum candidato para quem ela vote, enfim, para quem ela torça. Apenas o candidato pode fazê-lo. Telemarketing também está permitido ou não? Telemarketing não está permitido, é proibido, é uma conduta vedada, e as mensagens via WhatsApp, que não significam telemarketing, estão liberadas, mas não é possível o chamado envio em massa. Na televisão, no rádio, é permitido uma produção cinematográfica? Não, a lei eleitoral veda esse tipo de publicidade na medida que entende-se que isso passa uma sensação que não é de realidade para o eleitor. Isso é uma conduta vedada. E o que pode fazer na rua? Na rua pode pedir voto, pode abordar as pessoas, pode dar santinho, pode pedir o apoio, pode carregar bandeira, uma série de condutas estão permitidas na campanha de rua. Carro com alto-falante pode? Carro de som só está permitido desde a eleição de 2018 em 3 situações: carreata, passeata e comício. Aquele carro de som tradicional que a gente conhece há tempos, que fica circulando nos bairros, essa conduta está proibida. No caso, trio elétrico? O trio elétrico também, de acordo com a lei, é permitido nos comícios, carreatas e passeatas, mas há um limite de quantidade, de volume de som. E live comício pode? Live comício pode, porém é vedada a realização de live com a participação de artistas. Distribuição de brinde? Nem pensar, proibido. E cabos eleitorais? Aonde vai aí o que pode e não pode? O cabo eleitoral ele tem a função básica de divulgação da candidatura. Então, ele pode abordar as pessoas, ele pode pedir o voto, ele pode entregar um material, ele pode entregar um santinho, ele pode entregar um jornal. Enfim, é alguém que leva ao eleitor o conhecimento daquilo que se oferece, daquilo que se apresenta de algum candidato. Se alguém ver alguma coisa e tiver dúvidas, se pode ou não pode, ou se de repente tem certeza do que aquilo não pode, onde fazer a denúncia? A Justiça Eleitoral disponibiliza, tanto para Android como para iPhone, um aplicativo chamado Pardal. Por meio desse aplicativo, qualquer pessoa, qualquer eleitor pode dar a informação para a Justiça Eleitoral de uma ilicitude e a Justiça Eleitoral toma as devidas providências. Tudo isso que nós comentamos agora nessa entrevista pode até a véspera da eleição. Isso, até o dia 14 de novembro. No dia 15 de novembro, o eleitor ele pode fazer a chamada manifestação silenciosa. Então, ele pode votar com uma camiseta feita por ele em apoio de algum candidato, ele pode votar, por exemplo, empunhando uma bandeira. O que não pode? Não pode aglomeração de pessoas em prol de um determinado candidato e não pode haver nenhum tipo de pedido de voto ou algo que remeta ao pedido de voto no dia 15 de novembro. A eleição acontece no dia 15 de novembro, das 7 da manhã, com prioridade para os idosos nesse horário,
a partir das 7 e vai até às 5 da tarde. Michel Amorim para a TV Câmara Campinas.